Olá, bom dia Marketplace, tudo bem com vocês? Hoje temos uma convidada especial, pela primeira vez a Flávia vai interagir com a gente, eu já vou chamá-la já já e continuamos com essas lives todos os dias, sempre trazendo uma perspectiva nova, de inovação, falando de tudo que a gente pode ajudar você empresário nesse momento, desde das hard skills, das soft skills, das practical skills, tudo que a gente pode trazer para que você se desenvolva nesse tempo, já planeje como é que você vai voltar. Nós estamos fazendo o possível mesmo para a gente se manter. Bom dia, Flávia, bom dia, prazer te conhecer. Bom dia, pastor Eduardo. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Que bom, uma Que honra para a bom. gente receber. Flávia, eu queria que você se apresentasse primeiro, aonde você está. Você é de São José, mas está em Campinas, está em São Paulo. Onde é que você está e no que você trabalha? Só para quem está nos ouvindo poder saber. Legal. Então, um ótimo dia aí para todos que estão entrando, que estão nos ouvindo. Meu nome é Flávia Carvalho. Hoje eu moro aqui em Campinas, mas eu sou de São José dos Campos. Eu e meu marido, a gente saiu de São José em 2016, fomos para o Rio a trabalho, né? Trabalho dele, e de lá nós viemos para cá. Eu sou formada em gestão de recursos humanos, trabalho com desenvolvimento humano já há 8 anos e sempre tive essa trajetória dentro da área de treinamento e desenvolvimento de pessoas. Hoje eu estou cursando psicologia também e desde mais ou menos desde 2015 eu trabalho com coach. Por quê? Eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa em São José como consultora empresarial. Eu prestava consultoria em várias empresas no Vale do Paraíba, região do ABC, em São Paulo. E aí, dentro disso, eu senti a necessidade de ter mais ferramentas para poder articular melhor dentro do trabalho que eu fazia nas empresas. E aí, desde 2015, em paralelo com a consultoria, eu comecei também a trabalhar como coach. E hoje eu ministro treinamentos em organizações, faço processos aí. E hoje eu estou conectada a IC São Paulo, é mais perto aqui de Campinas. Claro, você está lá com o Felipe Santos, pastor Isso, Isaías, só gente exatamente. boa, só gente top mesmo. Flávio, eu queria que a gente batesse um papo nessa manhã, nessa live aqui. Vou te propor uma pergunta e a partir dela você faz os seus desdobramentos aí, pode ser? Pode ser. A gente queria. É um momento bastante difícil que pega todo mundo de surpresa. Acho que ninguém contava no meio de um planejamento de 2020 que o país ia parar por um período tão extenso, de uma maneira tão. Ninguém estava preparado. Quer Exato. seja emocionalmente, quer seja profissionalmente, quer seja até financeiramente, para boa parte das empresas. É lógico que boa gestão leva você a ter alguma reserva, mas ela não é suficiente para o tamanho do impacto que está por vir, porque é um efeito em cascata, né? Você vê empresas fechando, você vê pai perdendo renda com negociações de salários, aqui na Embraer mesmo. Então, estamos diante de um cenário muito desafiador. E, e a gente gostaria muito que, com a sua expertise, você falasse para a gente como construir círculos virtuosos dentro desse cenário de grande desafio, né, para a gente nesse momento. Queria que você pudesse falar um pouquinho para a gente sobre isso. Tá. Quando a gente fala em ciclo virtuoso, a gente está falando de uma espiral ascendente, né? De uma maneira com que a gente cria algo para que a gente cresça. Quando, ao contrário disso, né, um círculo vicioso, o que é um círculo vicioso? É quando a gente entra dentro de um ciclo que são coisas negativas que vão acontecendo, né? Então, uma coisa negativa acontece, então vem uma pandemia. A partir disso, o que acontece? De repente, a minha empresa vai precisar ter recessões. Aí, a partir disso, como é que eu reajo? E aí, uma coisa negativa vai levando a outra. Isso seria um círculo vicioso. O círculo virtuoso é como é que eu faço para utilizar recursos que eu tenho, para a partir daquilo eu criar, de repente, uma estratégia e depois dessa estratégia eu conseguir subir e eu conseguir ir subindo gradativamente, né, dentro dessa espiral. Quando a gente fala em círculo virtuoso, a gente está falando em pessoas, em comunidades, né? E aí me veio, pensando sobre esse tema, me veio muito, o mês passado teve do devocional que a gente teve, falou sobre Moisés, né? A gente está vindo falando aqui do Antigo Testamento, e aí fala, quando Deus pergunta para Moisés, o que é que você tem em suas mãos?
E aí ele mostra a vara, era o cajado dele, né? E aí, através daquilo, aconteceu o milagre da serpente, de se transformar em serpente, e depois voltou a ser o cajado. E aí eu participei de uma célula, a célula até do Diego Batalha, conhece ele, a Aline, a gente é muito amigo, né? Nós éramos do Eleve A3, e aí eu participei de uma célula onde ela ressaltou isso, que o que é que nós temos em nossas mãos nesse momento? E eu fiquei me perguntando, né? E aí dentro desse devocional falava, qual é o seu talento? O que que você faz? Quando você olha para suas mãos, o que é que você tem? E aí eu fui pensar em outras histórias também, né? Quando uma viúva chega para o profeta Eliseu e aí fala para ele, eu tô devendo e tudo mais, meu marido morreu, e aí eles estão querendo levar meus filhos. Aí ele pergunta, o que é que você tem em casa? E aí eu fiquei pensando que a maioria desses ciclos que a gente constrói tem a ver com o que a gente já tem, o que a gente tem hoje. Né? E aí, quando eu falo sobre círculo virtuoso, eu falo sobre a comunidade. Então, o que que a gente tem hoje de tão forte na nossa vida? É a nossa comunidade, é o nosso ecossistema. São as pessoas que estão envolvidas, estão inseridas dentro do nosso contexto, e muitas vezes a gente não está explorando isso nesse momento, sabe? Muitas vezes a gente busca soluções fora ou mirabolantes, mas as pessoas que a gente tem, que são dotadas de muitos recursos, às vezes a gente não explora isso tão bem. Então, esse círculo virtuoso, ele tem a ver com pessoas para mim. E você falou um pouquinho aí de ecossistema. Então, ecossistema é um termo que a gente está emprestando da biologia, que é o equilíbrio entre seres vivos e o seu habitat, né? Mas a gente fala de ecossistema, aí então a gente está falando de empresa, fornecedor, concorrentes, clientes, governo, o ecossistema. E aí vem dentro desse ecossistema algo que torna o cenário ainda mais desafiador. Já é difícil acertar governo, concorrência, clientes, fornecedores, a sua própria empresa, a gestão interna. Esse ecossistema todo recebeu um impacto bastante severo. Né? A gente não dá para dizer que não é um impacto bastante severo. Como manter equilibrado esse ecossistema? Ou qual o novo... Porque alguma coisa, quando o Covid chega, alguma coisa nesse ecossistema ficou disfuncional, se desequilibrou, e quando a gente passar por ele, vai ser um novo ecossistema, modificado por essa ação. Tá certo? Isso, como é que você enxerga isso? Como é que a gente reage para manter um novo equilíbrio diante de um novo ecossistema? Como sobreviver nesse novo ecossistema? Tá, quando a gente fala em ecossistema, a gente está falando de comunidade, das pessoas que estão ao nosso redor, né? Nesse sentido que eu estou dizendo. Como que a gente faz, então, para aproveitar melhor isso, né? Diante das mudanças e tudo mais? Shal Achor, um grande professor de Harvard, ele foi aluno de Harvard, depois ele virou consultor de negócios, ele tem um livro que ele chamou de Grande Potencial. E aí ele fala como é que a gente aproveita melhor os recursos da nossa comunidade, do nosso ecossistema, né? Ele fala do ecossistema do potencial. Então, para a gente criar um círculo virtuoso, a gente precisa entender como a gente faz para atingirmos a nossa grande potência, dentro da nossa limitação, dentro de tudo que está acontecendo, como é que a gente faz para expandir isso? E aí, o que é interessante a gente ter no nosso radar? O Shal Achor, ele fala de 3 tipos de pessoas que precisam estar no nosso ecossistema. 3 tipos de pessoas que precisam fazer parte da nossa vida, dentro das empresas. E aí eu vou falar um pouco sobre esses 3 tipos de pessoa. Primeiro tipo de pessoa que ele fala são pessoas pilares. Então, por exemplo, você como empresário, quem são as pessoas que você recorre quando o dia mal chega, quando uma crise dessa acontece? Quem são as pessoas que muitas vezes você vai desabafar, você vai conversar e elas vão trazer ali, de repente, um acolhimento, ou um insight, ou uma visão? Então, dentro do nosso ecossistema, a gente precisa ter no radar esse tipo de pessoas, pessoas pilares, pessoas que a gente recorre quando as coisas ruins acontecem, quando o dia mal chega. Então, a gente precisa ficar atento. Quem são essas pessoas na convivência? Segundo tipo de pessoas, são pessoas pontes. Quem são as pessoas que vão nos conectar a outras pessoas ou a outros tipos de informação que até então a gente não tinha? Por exemplo, o pastor Felipe Santos, né? Todos os dias ele está colocando insights, ele está trazendo coisas lá de fora. Então, ele está sendo uma ponte mesmo para a gente, às vezes, absorver informações que, às vezes, sozinhos a gente não consegue. Então, esse segundo tipo de pessoas, elas precisam estar no nosso ecossistema para a gente ir mais longe. Essas pessoas ponte, elas nos conectam às pessoas que a gente nunca conseguiria estando sozinhos. E o terceiro tipo de pessoas são pessoas extensoras.
são pessoas que nos estendem, são pessoas que nos esticam, são pessoas que nos tiram da nossa zona de conforto. E aí, quando eu falo sobre essas pessoas extensoras, são pessoas que nos provocam de alguma maneira a mudar. Então, por exemplo, dentro de um momento desse que a gente está vivendo, né? Um momento de crise, se a gente não cuidar de pessoas que estão dos nossos lados, informações que a gente está ouvindo, ou de quem a gente está absorvendo, a gente muitas vezes vai sucumbir com tudo isso, né? Agora, se a gente se preocupa com a nossa comunidade, com a interação que a gente tem, e se preocupa em ter pessoas pilares, pessoas pontes e pessoas extensoras, isso vai nos ajudar a conseguir construir esse círculo virtuoso, que é o que eu falei no início, né? Porque são as pessoas que são um grande diferencial. Muitas vezes, você no seu negócio, você tem uma expertise e você não domina a outra. Mas, de repente, uma outra pessoa ali do mesmo ecossistema domina, às vezes, uma ferramenta da internet que você não. Então, você trazendo essa pessoa para você, você consegue usar isso no seu negócio, consegue aproveitar isso da melhor forma. Então, não é que a gente precisa saber tudo. Não é que a gente, nesse momento que está acontecendo, a gente precisa sair em busca de todas as informações. Não, mas quem é que já faz parte da minha vida, da minha comunidade, que, de repente, poderia me ajudar nisso? E aí, a gente aproveitar muito mais essa rede. Flávia, eu tenho aqui hoje acompanhado todo dia, liderando o Marketplace, todos os empresários mandando para a gente ali um momento onde ele está sob alta pressão, preocupado com o boleto do mês que vem, preocupado com as contas que ele tem no mês que vem, né? E tomado por uma sensação de muita insegurança, alguns até de medo. A gente até ora, porque sentir a pressão desse momento eu acho que é natural, né? Ser tomado pelo medo é um problema, porque ele passa a ser algo que cega a gente, né? O que é que você aconselha nesse momento para essa pessoa sob alta pressão? Do que ela deve se alimentar? A gente tem falado muito, faz curso, tá lá, mas tem uma hora que você não aguenta mais fazer o curso, a sua cabeça também não vai, né? Tem hora que eu tô na minha casa lá, tô com 2 adolescentes em casa, eu que sou mais velho, já tenho adolescentes em casa, eles ficam lá me pressionando, eles estão lá doido para sair, etc. Mas eu falo, como trabalhar esses nossos conteúdos interiores, e a gente pode falar da nossa fé, etc. Mas eu queria que você falasse um pouquinho até com essa sua expertise mesmo, como é que eu trabalho esses meus conteúdos interiores para ficar mais estável diante de um cenário tão desafiador para a gente? O que você pode dar de dica? Olha, uma dica prática que eu dou sobre esses conteúdos interiores é pensar qual é o micro, o que é da minha responsabilidade, que está ao meu alcance, que eu posso fazer nesse momento. Porque tem coisas que a gente não vai, está fora da minha zona de influência. Eu falo que é o círculo do Zorro. Dizem que o Zorro foi treinado por um cara, né? Ele era um mentor. E aí Zorro queria sair defendendo as pessoas, queria sair erradicando a fome, a injustiça. Só que antes disso, o cara chamou dele e falou assim: peraí, você quer sair defendendo o mundo, quer mudar o mundo, mas vamos treinar você primeiro? Diz que esse mentor chamou ele para dentro de uma caverna, fez um círculo e falou assim: olha, dentro desse círculo é onde você vai ficar. Aqui é seu território, aqui é seu mapa. Fique aqui. E aí esse mentor lutava com ele de todas as formas. E o Zorro não podia sair do círculo. Então ele tinha que desenvolver ali a habilidade, tinha que lutar, tinha que se defender, mas dentro do círculo. Ele não podia sair do círculo. Quando eu falo em círculo, é assim: qual é o meu mapa hoje? O que eu posso fazer? O que está dentro da minha zona de controle? Qual é a minha responsabilidade? Então, eu posso, de repente, acordar mais cedo, ter uma rotina, eu posso me exercitar, eu posso me alimentar de coisas boas, eu posso fazer um devocional, eu posso, de repente, me propor a fazer um curso. Então, assim, o que está na minha responsabilidade? Isso eu posso fazer. Diz que o Zorro ficou tão bom dentro daquele círculo, ele dominou tanto, ele desenvolveu tantas habilidades, que depois que ele conseguiu dominar aquele círculo, ele começou a expandir, a dominar as outras aldeias e dominar o restante do território, entende? Então, uma dica prática, porque assim, muita coisa causa ansiedade, as coisas que estão acontecendo, e tem coisas que eu não tenho influência. Então, o que é que eu tenho influência hoje? O que eu posso fazer? E cuidar da minha responsabilidade. Quanto mais eu foco nisso, é como se eu mandasse uma mensagem para o meu cérebro. Eu tenho esse desafio hoje de compartilhar conteúdo na live. Isso eu posso fazer. Eu fiz, então é como se eu dissesse para o meu cérebro que eu consigo também dominar desafios maiores. Então, enquanto eu não consigo dominar os pequenos desafios que eu dou conta hoje, a minha mente fica ocupada com tudo que está acontecendo. Então, essa dica prática é o que eu tenho funcionado para mim, que eu tenho recomendado também, é sempre você anotar
o que é da sua responsabilidade, o que é de fato da sua preocupação, que você pode fazer alguma coisa, aquilo que você pode agir sobre isso, entendeu? Muito bom, Flávia, que é exatamente o que a gente tem aconselhado aqui, né? É uma coisa que a gente gosta muito de ter tudo sobre controle. Quando algo ocorre fora da nossa, tá fora do nosso poder de ação, né? É muito difícil a gente aceitar essa fase da gente tá acostumado a gerenciar e tá fora da sua gerência, tá fora do seu poder. Isso gera realmente ansiedade, gera desconforto e a gente tem que pensar exatamente assim. É um sentimento de impotência, né, que dá. Quando assim, você olha para o macro, você fala, o que eu posso fazer? Então, o que eu posso fazer, eu faço. Que é orar, que é, de repente, conversar com pessoas, me reunir com pessoas que vão me gerar insights. Então, isso eu posso fazer, isso está ao meu alcance. O livro que eu falei, que fala sobre esses 3 tipos de pessoa, é esse aqui, ó. Grande Potencial. O que eu quero encerrar falando é que ele fala assim, que uma pessoa, em sua máxima performance, uma pessoa, por mais que ela esteja em altíssima performance, ela só vai conseguir atingir o pequeno potencial dela. E aí ele fala que gênios individuais solitários, o tamanho do potencial deles é muito menor do que se a gente se junta com pessoas que têm ali um potencial intermediário. Então, pessoas que têm um potencial intermediário, quando se juntam, elas formam uma inteligência coletiva que é muito maior do que se eu aqui sozinha, sendo uma gênia solitária, tentasse mover alguma coisa. Então, por mais que você ou a sua empresa esteja em altíssima performance, você vai conseguir atingir apenas seu pequeno potencial. Então, como que a gente atinge o nosso grande potencial? É quando você se conecta com as pessoas certas. Então, eu já ouvi tanto falar sobre isso, é uma dor que às vezes meus clientes têm, fala que às vezes empreender é solitário, né? Nesse momento, se junte a outras pessoas. Se junte a outras pessoas que possam, de repente, te acolher nesse momento, te ajudar de alguma forma a pensar em maneiras diferentes para sobreviver a tudo isso, para mudar, de repente, a perspectiva que você tem. Né? A gente fala sobre ouvir, sobre ler, assim, procure se cercar mesmo de boas influências, porque isso ajuda você a ter insights, isso ajuda você a, de repente, mudar a sua perspectiva. E sabe o que é engraçado? Às vezes a pessoa tem um outro negócio, não tem nada a ver com o meu. Mas alguma coisa que ela fala que fez o negócio dela faz sentido para o meu, e eu posso absorver isso e tentar aplicar. Então, essa combinatividade, né, de pegar coisas diferentes, pessoas de ramos diferentes, mas ficar ligado, porque uma solução lá pode ser a minha solução também. É isso aí. Eu falo para a minha equipe aqui algumas vezes sobre a unção de Barnabé. Né? Barnabé é um personagem bíblico que às vezes fica esquecido no meio do nosso contexto, mas Barnabé é um caso maravilhoso de gente que encoraja os outros. Né? É pessoa que você precisa ter por perto. Né? O Barnabé começa a crescer a igreja na Antioquia, ele vai buscar Paulo, o Saulo de Tarso, ele vai buscar Paulo lá na Antioquia. É uma viagem de quase 6 meses de barco. Né, na ida e na volta. Ele busca para inserir Paulo na história da igreja. Paulo já tinha convertido há 9, 10, 11 anos e não era ninguém na história da igreja. Né? E aí, de repente, ele acredita no Paulo. Eu acho, até quando o Paulo converte, ele leva, acho que ele numa célula, na época não estava com Covid, então ele leva para uma célula presencialmente. E aí ele leva o Paulo para a célula, bate na porta, porque a igreja se reunia em secreto, tinha muita perseguição. E lança a senha, tal, abre a porta, ele fala, eu trouxe um amigo. O pessoal fala, quem que você trouxe? Ele fala, eu trouxe o Saulo. Ele fala, qual Saulo? O Saulo de Tarso. O Saulo de Tarso. O pessoal fala assim, você é louco? Não, ele converteu. E você acreditou? Acreditei. Eu acredito nas pessoas. É uma aula de como a gente pode impulsionar as pessoas, é depositar nelas fé, é depositar nelas algo precioso. Engraçado que ele se permite que o outro fica maior ainda. Ele sabe que o Paulo tem um potencial tão grande. E quando a gente vai ler na Bíblia, a Bíblia sempre coloca por ordem de importância as pessoas. A gente está aqui reunido, ia estar lá a Flávia, Felipe Santos, o Marcelo, o Vivone, por ordem de importância. Ia colocar quem é o mais importante na sequência. E a Bíblia vai relatando, estava lá reunido Barnabé, falando de tal, Paulo. Vira uma página da sua Bíblia, está lá Paulo, Barnabé. Ele permite que o outro fique maior. Ele impulsiona de um jeito tão encorajador que ele desperta realmente a potência que o outro tem. Né? E não acaba por aí a história toda. O Paulo começa a fazer as viagens. Olha como é linda a história de Barnabé e cabe pra gente, num contexto de como a gente deve ser encorajador um dos outros. O Paulo vai fazer a primeira viagem missionária dele e leva com ele um adolescente chamado João Marcos. E o João Marcos, no meio da viagem, treme nas bases.
não é? Não aguenta o tranco da viagem. Come couro, o barco afunda. Aliás, toda a viagem do Paulo, o barco afundou. Eu até falo, até brinco, se fosse naquela época, eu mandava minha sogra para viajar com o Paulo. Ela não sabe nadar, né? Mas aí o João abandona, o João Marcos abandona a viagem. E o Paulo fica muito bravo com isso, né? Fala adolescente covarde, mais ou menos isso. Chega a segunda viagem, o Paulo tá na beira do barco, preparando a logística para embarcar, tá quase tudo pronto. O Barnabé vem trazendo consigo quem? O João Marcos. E quando ele traz o João Marcos, o Paulo fala que você é louco, esse cara não vai comigo, esse cara, ele borra as botas, esse cara não aguenta. Esse cara não aguenta o tranco. Se sou eu, eu viro pro Paulo e falo, Paulo, você não era ninguém, eu acreditei em você, você não vai acreditar num moleque adolescente que teve medo diante de uma circunstância tão difícil que vocês passaram? E diz que Paulo e Barnabé têm uma discussão muito grande. Não sei se você lembra disso, eles têm uma discussão muito grande. E o Barnabé fala assim, se o menino não for, eu também não vou. O Paulo fala, então você não vai. O Barnabé não embarca no barco, nem o João Marcos, mas o Barnabé fica cuidando 3 anos do João Marcos. E se você ler na sua Bíblia o livro de Marcos, é esse aí o João Marcos. Porque Barnabé acreditou não só em Paulo, mas acreditou também no Marcos, o João Marcos. Vira o escritor. Engraçado que o apóstolo Paulo, quando está preso em Roma, já no fim da sua vida, passando frio, passando fome, diz assim, me chame o João Marcos que ele vai me ser de grande valia. Depois o João passa a ser importante para Paulo também. Eu acho que é um momento realmente da gente acreditar uns nos outros, impulsionar, descobrir inteligências múltiplas, o que você falou, nós juntos somos mais inteligentes do que eu sozinho, esse ecossistema intelectual também tem que estar junto a essa expertise. E acho que aqui fica uma mensagem para todo mundo que está nos vendo, a unção de Barnabé esteja sobre nós nesse tempo, que a gente possa ser Barnabé um no outro. O potencial ele é muito maior do que eu. Quando eu me junto com outras pessoas, eu consigo extrair o melhor disso, né? E aí, as novas demandas vão exigir cada vez mais que a gente inclua a força dos outros na nossa equação. Então, conte com pessoas. Exato. Essencialmente é isso. Ninguém tem produtos. A gente, no fundo, atende pessoas. O nosso olhar tem que mudar muito, né? Eu acho que você pega um cara... geração X, nos anos 80, o cara milênio, ainda tinha muita dificuldade porque ele acreditava no produto e não nos seres humanos que estão por trás. A gente errava profundamente nisso. Eu acho que isso houve um grande upgrade no mundo, houve uma grande revolução. Ou ainda tem o patrão cretino que acha que o funcionário é tudo igual, que o cara só quer acomodar. Esse cara é um alienado em relação ao que está fazendo, né? E não vai dar certo a empresa dele, porque se ele tem essa cultura, ele vai gerar exatamente funcionários assim, ele vai gerar exatamente colaboradores assim. É o que eu falo para todo mundo, a faculdade ensina para a gente só o hard skill. É necessário a gente pensar no soft skill, é necessário pensar no practical skill, no functional skill. É importante que a gente abra a nossa mente para entender que trabalhamos com pessoas, atendemos gente. A Embraer não fabrica apenas um avião, ela fabrica um meio de transporte para gente, estamos falando de pessoas. Essencialmente é isso. E isso é o que fica aqui para eu que venho de uma geração muito distinta da sua, Flávia, só ver aí, a gente tem anos e anos de diferença de idade, mas a gente aprende muito com a sua geração. Nós que estamos mais velhos, tem mania de achar que a gente sabe mais pela nossa vivência, mas não, a gente comunica e aprende muito. Essa simbiose do que eu tenho de expertise com o que vocês têm já desse novo entendimento muito mais amplo, muito mais claro do que a minha geração teve, que torna possível criarmos pontes mesmo, extensores mesmo, e criar um ambiente mais saudável para todo mundo nesse momento aí. Resistimos e vencemos esse momento. Isso, essa diversidade cognitiva que acaba elevando o nosso potencial mesmo. Então, que bom que a gente tem essa diferença, né? Uma diversidade aí que a gente pode contar. É isso aí, os relationships, é isso aí é o que vale mesmo desse momento. Flávia, muito obrigado a vocês que estavam nos acompanhando aqui no Marketplace. Flávia volta, ela já não tem como recusar, eu já estou fazendo online aqui para ela não ter como falar não, entendeu? A gente volta de novo para falar mais um pouquinho na próxima semana com outro tema, alguma expertise aí diferente. Gente, muito obrigado, Flávia, do fundo do meu coração, um prazer te conhecer. Eu não te conheço pessoalmente, estou conhecendo agora aqui, uma honra mesmo te ter por aqui. Deus abençoe a todos vocês. Por favor, Flávia, pode despedir. Eu que agradeço. Obrigada a todo mundo aí que assistiu e conte com a gente aí. Estamos juntos nesse momento. Obrigada, pastor. Tchau, gente. Tchau, Flávia. Deus abençoe. Tchau, tchau.